Bom, telefone. Não, isso aí. Não? Doutor Modesto, eu fiz uma pesquisa hoje no meu Facebook perguntando para as pessoas o que elas achavam pior para o Brasil. Urnas eletrônicas, fake news ou STF? E estou fazendo essa pergunta para você agora. Se você tivesse que me responder, o que você diria? Eu diria que o STF. Porque o... Acertou. A maioria absoluta foi para o STF. O STF, ele é hoje um poder de desestabilização do país e desestabilização institucional do país. Ele está desestabilizando todas as instituições que já estavam, que era o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E ele comete as maiores barbaridades, na medida em que ele é o maior inimigo do próprio Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário, dentro do princípio do juiz natural, julga os corruptos, condena ou absolve os corruptos, e o Supremo Tribunal Federal vai lá e desmancha todas as decisões que o tribunal, que o Poder Judiciário estabelece. Portanto, nessa escolinha do professor Raimundo, qual que você, dos juízes, você via com mais resistência, menos simpaticamente? Não é, a questão aqui é o seguinte... Porque o meu eu estou fora. Não, eu estou fora do Toffoli. Estou fora. O caso é o seguinte, o problema é esse, quer dizer, a coisa é tão insidiosa que eles ficam culpando a segunda turma, culpando aquele Gilmar Mendes, aquela figura, culpando o petista, o juiz petista, Toffoli, entendeu? O outro lá, o Lewandowski, culpando aquele outro, Aurélio de Mello. E, na realidade, quem é o grande destruidor das instituições no Brasil, o grande criminoso que realmente condena e leva à desmoralização, condena não absolve, e leva à desmoralização do próprio Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, não é a segunda turma, não é o seu Gilmar. Sabe o que o seu Gilmar faz? O seu Gilmar, por exemplo, ele faz as barbaridades lá dentro. Mas não é ele, os outros admitem e é o Supremo que realmente absolve, que dá habeas corpus para aquelas corruptos todos, e é o Supremo que faz. Então, não, a segunda turma que não presta não é a segunda turma, entendeu? É o Supremo Tribunal Federal que, pelas alvarás de soltura que ele emite, certo? Pelas sentenças que ele dá de absolvição, quer dizer, como organismo do Estado, é que é o responsável. Não acabar com essa mamata de dizer que ali tem um pior, tem um melhor. Tem os piores que agem e que capturaram o Supremo Tribunal Federal. São 4 juízes lá dentro que capturaram o Supremo Tribunal Federal como um bando que domina aquilo. E os outros são absolutamente omissos e admitem que seja o Supremo Tribunal hoje um local onde realmente se absolve todos os bandidos do Brasil. E não só a absolvição no sentido de dar habeas corpus, mas trancam ações, tá certo? Engavetam investigações. Em todos os sentidos, eles penetram na Polícia Federal, na Promotoria Federal, no Poder Judiciário e desmancham todas as medidas que têm sido tomadas contra a corrupção no Brasil. É o Supremo que faz isso, não é o fulano Beltrano. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei, você vai me contar. Eles realmente têm constitucionalmente esse poder ou eles assumiram esse poder com a fragilização eles não têm esse da poder. justiça? Eles não têm o poder, o poder que eles têm é o poder de criar a paz social, segundo a Constituição e segundo os princípios do Código de Processo Civil e Penal. Eles têm que constituir a paz social, a harmonia social. O que eles fazem?
eles simplesmente criam a destruição de toda a paz social, eles criam todos os privilégios que existem, e o Supremo Tribunal Federal simplesmente abusa do poder que tem, desvia-se da finalidade que tem, tá certo? É absolutamente parcial, oportunista e tira, portanto, toda a função constitucional que lhe caberia, está completamente desmanchada. Eu sinto um jogo aí de malícia. Um é o malzinho, sabe aquela história dos dois policiais, que um é o bandido que faz o bandido e o outro faz o mocinho na hora do interrogatório? Certo. Eu sinto que eles jogam entre si essas culpas de tal maneira a equalizar as suas participações nocivas. Quer dizer, agora sou eu, agora é você. Pô, não pega no meu pé. A última vez. Quer dizer, não existe. Exatamente. Não, e outra coisa, eles fazem um jogo de marketing, que é o seguinte: não, nós somos bonzinhos, é a segunda turma que é ruim. É o Toffoli que é ruim, é aquele Gilmar que é ruim, aquele Lewandowski que é ruim, entendeu? Agora, na realidade não é não. Eles todos são coniventes com a destruição da justiça no Brasil. Qual é a causa disso? Eu entendi, sempre entendi isso. Aliás, é uma coisa interessante. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o nome dos juízes do Supremo. Né? Era um poder discreto. Hoje, é que nem numa partida de futebol, o locutor sabe o nome de todos os jogadores. Nós temos hoje uma postura de alergia a essas pessoas e nos sentimos incapazes de mover esse estado de coisas. É uma frustração que desanima a nação. Exatamente. Nós todos os que observamos esse jogo de marketing negativo, né, eu me pergunto, meu Deus, eles não vão à feira, não vão ao cinema de vez em quando, ninguém dá um tiro nesse cara, quer dizer, é metafórico, né? Por que razão e por que motivos formou-se esse bando? Porque se você, pelo que eu entendi, é o presidente da República que indica os juízes do Supremo. É justo isso? Não, a questão de ser o presidente da República indica é uma questão constitucional que pode ser corrigida. A questão que nós vamos tratar aqui é dos atuais elementos que estão lá dentro, os atuais juízes que estão lá dentro. Mas como é que você desmonta essa artilharia pesada? Eu, por exemplo, fiz no meu site, fiz um vídeo lá de 30 segundos, dizendo que o Toffoli não deveria assumir a presidência daquela corte. Eu assinei. Você assinou. Em 15 dias tinha 314 mil assinaturas. Então, agora hoje já fiz um manifesto, que vai ser publicado com matéria paga, porque a imprensa não dá nenhuma notícia das manifestações da sociedade. Certo? O que acontece? Matéria paga no Correio Brasiliense, eu vou tentando colocar lá, mostrando um manifesto dizendo que eu tenho mais de 300 mil pessoas que apoiam a ideia de não ter o Toffoli como presidente daquela corte. É uma reação da sociedade. É dirigido a quem? É dirigido aos ministros, tá certo? Você afunilhou a vontade de mais de 300 mil pessoas para que houvesse um trancamento nessa sucessão automática, nessa subida de um juiz indesejado, odiado, desprezado para o Supremo. Porque todo mundo sabe que, subindo o Toffoli, desce a imagem do STF até abaixo do porão. Como é que se pode se manobrar para dizer assim, a maioria dos juízes aqui chegou a essa conclusão, a porta da rua é ali. Pode? Bom, a eleição do presidente do Supremo Tribunal Federal, como de todos os tribunais superiores do Brasil, se dá por um critério de
a antiguidade, são usos e costumes, tá certo? E que realmente o mais antigo, que não ocupou o cargo de presidente, pela sucessão natural de antiguidade, ele assume a presidência. Isto num país não conturbado como o nosso. Mas nós temos já precedentes de quebra dessa regra costumeira, porque não é uma... Já aconteceu antes? Aconteceu uma tentativa anterior, quando o Joaquim Barbosa ia ser eleito presidente do Supremo, os ministros da época do Joaquim Barbosa simplesmente conspiraram para que ele não fosse eleito. Porque é pretão, né? Segundo, porque ele não era corporativo, não defendia o aumento continuado dos ministros, tá certo? Dos salários dos ministros, não defendia as prerrogativas e privilégios da classe dos juízes, da magistratura, enfim, era um homem livre. Então não podemos elegê-lo. Então houve ali uma conspiração para não elegê-lo dentro dessa regra costumeira de eleição do mais velho, não ainda empossado na presidência. E não deu certo porque a opinião pública daí reagiu, sobretudo tendo em vista a honorabilidade do Joaquim Barbosa, em que eles se recuaram. Mas no Tribunal Superior, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, essa regra de antiguidade foi quebrada agora, na última eleição, quando eles elegeram, ao invés de eleger a Nancy Andrighi, eles elegeram uma outra juíza para presidente da República, para presidenta do STJ, que é a atual presidente e que é uma mulher de uma dignidade absoluta, tem sido uma grande presidente do STJ, um exemplo da magistratura brasileira. Então, o que acontece? Essa regra é uma regra que tem sido ou tentativamente quebrada ou já quebrada. Então, nada custa dos ministros dignos que existam no Supremo Tribunal Federal, que são catalogados como 7 ministros decentes lá dentro, que realmente reajam contra a indicação e a eleição por aclamação. É uma votação, então? É uma votação simbólica. A aclamação do Toffoli como presidente do Supremo. Porque o Toffoli vai dar um golpe lá dentro. O Toffoli está a serviço do PT. E dentro das eleições que vão acontecer agora, ele vai criar uma instabilidade institucional enorme. Ele é um homem que absolutamente que não tem condições morais de conduta funcional, de conduta jurídica capazes de levá-lo a esse cargo. Então, caberia a esse ministro que se colocam como ministros dignos, imparciais, reagir e eleger um outro candidato. Além do voto popular, dessa pressão popular, dessa votação maciça de 300 e tantos mil, não existem associações de profissionais, de gente ligada ao exercício do direito, que pudesse se juntar de tal forma que se aumentasse ainda essa pressão psicológica para se desmontar essa bomba relógio? Todos têm interesse. O problema todo da humanidade, ela não evolui dentro da velocidade que poderia evoluir as instituições, porque as pessoas têm interesses. A OAB tem interesse. Todos os membros da OAB têm causas no Supremo Tribunal, ou poderão ter. Então, entre o seu cliente e a sua vida profissional e esse desastre que será a eleição do Toffoli, eles ficam com os seus clientes. Então, o medo... Aliás, o PT está aí. Também essa associação de advogados também teve muita... A OAB também foi muito criticada ultimamente. Eles defendem hoje a OAB é capturada de certa maneira, pelos advogados que defendem os réus da Lava Jato. Então é claro que os advogados podem perfeitamente defender e devem defender qualquer réu, entendeu? Agora, no caso, há uma captura também da OAB por esse tipo por essa classe de advogado. Então você não pode contar com nenhuma instituição no Brasil que chegue lá e diga
Historicamente, não pode. É o cidadão que tem que fazer. É você que está fazendo isso, eu que estou fazendo. Milhares, tem 300 mil pessoas, 314 mil até há poucas horas. Mas essas associações não podem jurar suspeição. Não, elas não fazem nada, elas têm interesse, os seus membros que constituem a associação têm interesses profissionais que se sobrepõem ao interesse do país, entendeu? É uma coisa terrível. Eu acho que a humanidade é assim, não é que o Brasil é assim, o momento é assim. As pessoas se acovardam e põem o seu interesse antes do interesse público. Se acomodam politicamente. Se acomodam. E com isso vão sofrendo desastres sucessivos. Entendeu? A sociedade brasileira está desagregada. Agora, A crise econômica no Brasil... Agora, sem essa interveniência positiva, saudável, sem essa sanitização do Supremo, o barco está a uma troca. Uma troca. Nós temos, num momento de crise e que antecipa até uma confrontação civil. Não é? Você tem juízes que estão quebrando o galho como se faz advogado de porta de cadeia, né? Que quebra o galho e tal. Eu me lembro, uma vez eu atropelei uma criança e estava de moto, a criança saiu entre dois caras, eu atropelei, eu peguei a criança, levei para o hospital das clínicas, fiquei absurdamente afetado por isso e chega o investigador de polícia e diz assim: doutor, deu um problema grave, hein? A gente pode acertar isso. Acertar isso. Eu falei, peraí, amigão, eu trago uma criança, assumo a responsabilidade, nesse meio tempo vem a avó da criança, lamurienta, e diz, pelo amor de Deus, o moço não tem culpa, o menino é meio desmiolado, saiu de fora. O cara estava querendo me aplicar uma tragédia. Em cima de uma tragédia desse tamanho. Agora, não é diferente, né? Numa escala, não é diferente do investigador de porta de privada ou que está fazendo um expediente no Hospital das Clínicas e está ali para chantagear. Uma imagem que me ocorre é: o Brasil está perdendo sua alma. O STF, simbolicamente, é a alma da nação. Claro. Ela interpreta a lei de tal forma que a distribuição de justiça não fique entregue a juízes que não tenham consciência humana e julgamento profissional. Tá certo? Agora, nos Estados Unidos assim também, a eleição se faz dessa maneira. O presidente da República que elege os juízes da Suprema Corte. O juiz da Suprema Corte... E é vitalício como aqui? É vitalício e é um grande questionamento. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte é uma questão muito também delicada e muito pouco contributiva para a história institucional daquele país, na medida em que os presidentes da República, que ou são conservadores ou são liberais, eles elegem por exemplo, se é o conservador, ele indica o mais conservador do mundo para ser coisa. E se ele é liberal, ele põe mais um comunista, mais cubano do mundo lá dentro. Entendeu? Então, para compensar as teses. Então fica aquilo ali também uma questão partidária. O Supremo Tribunal americano não é um exemplo de imparcialidade e não é um exemplo de uma entidade que tenha contribuído efetivamente para a melhoria da sociedade americana. É uma guerra entre os republicanos e os democratas. Na verdade, é uma guerra de teses. É quase que o Partido Republicano e o Partido Democrata dentro do Supremo. Mas que é o mesmo defeito da indicação dos membros do Supremo pelo presidente da República, o que é um erro, que nós limitamos aqui. Tudo que é ruim dos Estados Unidos, nós limitamos. Tudo que é bom, não. Então é uma coisa impressionante. A indicação de ministro supremo pelo presidente da República, no Brasil já provou, como nos Estados Unidos, que é um desastre. E quando então, por exemplo, o Toffoli
é um ministro do PT dentro do banco. Agora, O como é que chama? Lewandowski é também um ministro do PT. Entendeu? agora contribui para isso uma coisa como urna eletrônica. E o único juiz que falou a respeito foi o Toffoli, o Gilmar, e dizendo, olha, não tem dinheiro para isso. Como é que ele fala uma coisa dessa? Ele é bom. Da onde ele tirou? A história... Quem lhe deu o direito de decidir? Quando o Brasil inteiro diz, nós não queremos essa urna eletrônica da Smartmatic, é venezuelana, só tem 2 países que usam isso, é Venezuela e Brasil, tira essa merda daí. Ele diz, não tenho dinheiro. Aí você mostra uma caixa de vidro transparente. Imagine quantos milhões de dólares custa essa caixa. E uma cédula. Está resolvido o problema na França. Mas aqui não. Aqui não dá para fazer isso. Aqui eu vou te contar. E nós vamos nos ferrar. A expectativa que nós temos aqui da eleição é péssima. Fraude total. Agora, por que é que o Supremo não cuida do fato prevalente que vai gerar uma mudança do país para a esquerda, de tal maneira nos aproximar de uma Nicarágua, sabe? Veja o seguinte, de um Maduro, nós não queremos isso. Esses caras, como é que eles se dão o direito e como é que a nação não está inerme frente a esse desastre e nós não podemos fazer nada para desmontar essa armadilha. Mas isso vai represando, chega a um ponto, estoura tudo. Acontece o seguinte, a urna, o princípio democrático é de que a eleição, o voto é secreto e a apuração é pública, mediante registro dos votos. Esse é o princípio fundamental da democracia. Registra, conta. Você então tem o voto secreto e a apuração pública, com registro dos votos, para poder contar os votos, contestar essa contagem dos votos, impugnar urnas, impugnar votações, criar, portanto, em torno da eleição uma total transparência. Isso é o princípio fundamental da democracia. Você não pode ter uma democracia em que a apuração é secreta. Então nós temos... aqui no Brasil, no Brasil, a apuração é secreta. Agora, esse tal como é que chama? Gilmar Mendes. O caso é assim, existe uma lei dizendo que tem que ter, a urna tem que ter acompanhado do voto impresso, exatamente, para ter o registro e a apuração. Isso é lei. É a lei de 2015. Aquela bando de gangster que domina o TSE, junto com o Gilmar Mendes, esperaram passar o tempo. Quando chegou agora, eles disseram que não tem tempo nem dinheiro. E daí o que aconteceu com os seus queridos Supremo Tribunal Federal? Sabe o que ele fez? Suspendeu a vigência de uma lei. Você já viu algum Supremo Tribunal Federal suspender a vigência de uma lei? Isso é a maior excrescência que existe. Não há razão para suspender a vigência de uma lei, a não ser em estado de sítio, em estado de exceção, em estado de qualquer coisa, suspende a lei. Mas num estado normal, que não é estado de sítio, o Supremo Tribunal suspende a vigência de uma lei. Então nós temos 2 fatos que descaracterizam profundamente a democracia. A urna eletrônica e o STF. E o STF, sempre o STF. Agora ele está sempre, vem cá, desculpe, ele está sempre metido em encrenca, o STF. Naquela pesquisinha que eu fiz, que eu indiquei logo no começo da nossa conversa, quem é o maior inimigo do Brasil? Urnas eletrônicas? Será que é urna eletrônica? Será que é STF? E eu terminava com fake news. O fake news é uma expressão que é muito recente, mas o conhecimento do veneno que essa manobra do fake news traz é já conhecida por todo o eleitorado consciente.
há um controle da opinião divulgada no Facebook e na mídia digital em geral contra a direita. A esquerda se apossou de todos os organismos, de todos, inclusive dentro do próprio Facebook, criando, alugando o serviço de empresas de esquerda para cortar de maneira cirúrgica ou indiscriminada as opiniões que favoreçam o Bolsonaro. Então, a coisa grave é que você tem uma interveniência de uma empresa americana, no caso do fake news, e de uma venezuelana, que é o caso da urna eletrônica, e do STF, que é vendido ao PT. Escuta, já aconteceu o golpe nesse país, já foi dado o golpe. O que falta? Não, esse negócio da Facebook, como é que chama? De fake news. De censurar a notícia, eu não entendi até hoje. Censura, o jeito que você bota uma notícia lá, censura. Ela corta. Ela, olha só. É o fim do mundo. Só para ter uma ideia. Uma semana atrás, eu não notei muito essa. Eles cortaram quase 200 pessoas e. Eu não acompanhei muito, mas é um absurdo. Cortaram, bloquearam a mim. Eu sei. Isso aqui não vai sair em lugar nenhum também. Não, vai sair, sim. Vai sair. Porque nós temos um site. A reunião. Então, é o site. E eu posso jogar isso para o Facebook. O que eu não sei é se o Facebook, na hora que assumir o conhecimento dessa promotoria que nós estamos armando aqui, não vai dizer, não, isso aí corta o Enio, bloqueia já. E aí bloqueia o que nós estamos conversando. Mas ainda vai sobrar o site, porque o site é www, não é ligado ao mas é o fim do mundo. Eu vi isso, eu não prestei muita atenção, mas eu vi que tem uma censura. Tem uma censura realmente. Que a censura é um princípio absurdo. É que você corta a liberdade de expressão. É um absurdo. Se o sujeito, por exemplo, faz uma notícia lá que é tendenciosa, ele que responda pela notícia tendenciosa. Agora, você ter um terceiro censurar, então, qual é o princípio democrático que existe? Olha, eu tenho um camarada aqui, digo o nome dele, não, quero do Ceará, o Joselito, vá. O Joselito, ele disse que lá do Ceará, a situação que está armada é uma cumplicidade entre alguns juízes e empresas que estabelecem esse controle das notícias. De tal forma que em 72 horas, no máximo, qualquer notícia inconveniente é podada das redes virtuais. Agora, o fato grave disso é que as pesquisas mostram que metade das pessoas, hoje vai ser progressivo isso, 47%, orientam o seu voto através da mídia virtual. Não é através da televisão, do rádio. Não, é mídia virtual. E controlando a mídia virtual, podando, arrancando braços, pernas, cabeça, língua, a liberdade de expressão está sob controle. E você tem trazendo em cima dessa devastação, você tem opiniões favoráveis àqueles que estão do lado de lá, é um fim da esquerda. É uma loucurada toda, é uma loucurada. Agora, você veja, falando nisso, a imprensa, ela não publica nada das atividades da sociedade civil. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo, como falei para vocês, fiz um vídeo dizendo que o Toffoli não podia exercer o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Imediatamente fizeram puseram uma plataforma lá e puseram abaixo da... Nem fui eu, porque eu não sei fazer essas coisas. Daí,
teve 300, em 15 dias, 300 mil adesões, mais de 300. Agora, esse movimento, o meu vídeo, o apoio de 300 mil pessoas em poucos dias, não é publicado em hipótese, há uma censura total. A imprensa escrita, a imprensa, vamos dizer assim, tradicional, ela está totalmente completamente afastada dos movimentos sociais contra os abusos que o Supremo faz, contra a corrupção, contra tudo que se faz por aí. Você lembra como é que era a Folha, era um jornal importante? É. Como era sério, ponderado, crítico? Acabou, não tem crítica nenhuma. Então, acabou a Veja, acabou tudo. Agora, então você... É a força do dinheiro. Você Desculpa, eu fico pensando, quando você assalta de maneira sistemática, cruel, uma Petrobras, e quando você é capaz de sacar dinheiro de uma maneira não comprovada na sua utilidade social, pública, do BNDES, esse dinheiro, quando paga um Puerto Mariel em Cuba, e hoje eu li que Angola e outros lugares, Zimbábue, não estão, já disseram que não vão pagar dívidas com o Brasil. Então o que você tem nítido a corrupção não podia estar mais revelada do que aí. Todo o dinheiro que saiu do Brasil deixou algum nos paraísos fiscais para os políticos que manejaram essa situação. Então, você tem hoje uma quantidade de dinheiro frio que é capaz de comprar quem está à venda para ser vendido, para ser comprado, em todas as áreas, aparelhados, não aparelhados, e a crise que tá imperando, a falta de emprego, a violência. Então, hoje, você tem até, imagino eu, gente séria balançando. Assim, pô, eu preciso levar comida para minha casa. Mas é isso aí, Pedro. Quer dizer, estamos... A corrupção ela invadiu não apenas as áreas de controle da corrupção, mas começam a afetar. Eu tenho medo, até se o Exército não está nessa, entendeu? Porque o Exército não tem explicado o programa atômico. Você conhece alguma coisa? Não. Você conhece alguma coisa da construção da Bahia, aquela base aérea de... Como chama? Alcântara. Você não sabe nada. Você sabe alguma coisa do armamento do Exército? Não, você não sabe nada. Mas você sabe que na Venezuela tem uma fábrica de fuzis de última geração, a K-47. Você sabe alguma coisa relevante a respeito de como os generais, dessa situação anômala de ter um comandante militar que tem uma limitação física e que passou o seu tempo de expediente de crescimento como oficial na China e que hoje insiste em dizer que a situação está sob controle, está tudo bem. Bom, mas isso aí eu não conheço todos os dados que você está me dando. Eu queria voltar ao assunto que nós estávamos conversando, que é um assunto concreto também, que não é suposição, que é a imprensa completamente conivente com o bando que domina o Brasil. Então, por exemplo, o seu Geraldo Alckmin, ele fez um acordo com os maiores bandidos do Brasil, que é o seu Ciro Nogueira, aquele outro lá, como é que é o nome daquele? Valdemar da Costa, não sei o quê, e companhia, que são os bandidos totais. O seu Ciro Nogueira tem 10 processos de corrupção na Lava Jato, certo? Então, e a imprensa diz, agora o senhor Alckmin fez um acordo com o Centrão. Quer dizer, como se nós estivéssemos na Suécia, como se tivéssemos a coligação de partidos na Suécia. Quer dizer, não tem nenhuma informação a dar ao público que esse Centrão é nojento,
que são compostos de criminosos, que o seu Alckmin fez acordo com criminosos para ter tempo na televisão e deve ter pago uma nota enorme com esse negócio que você falou, dinheiro para paraíso fiscal, deve ter tudo entrado para a conta do Ciro Nogueira, do tal do Valdemar, não sei o quê. Então, você veja, a imprensa, ela não apoia a sociedade civil na sua luta. Você pode dizer, a sociedade civil luta, é contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, é a favor da Lava Jato, a favor de todas as medidas contra a corrupção, não dão bola nenhuma. Eles não dão notícia nenhuma. E manobram contra a Lava Jato. Como manobram contra a Lava Jato, agora, completamente. Mas a sociedade civil não existe para isso, só existe esses políticos tradicionais. Por exemplo, aquele Amoedo. O Amoedo é o candidato lá do Partido Novo. Não dão nenhuma chance para o Amoedo. Eles fazem, como é que chama? A palestra, como é que chama? Mesa redonda com esse político. Não convidam. Quem é fora do esquema, que é o Ciro, que é a Marina, que é não sei quem, que é o Alckmin, papapá, daí eles põem, o resto eles não põem. Quer dizer, então você está falando do fake news, que é uma maneira de censurar a direita, eles censuram a sociedade. A imprensa brasileira oficial, essa tradicional antiga, ela censura a sociedade. A sociedade não tem nenhum movimento da sociedade civil, movimento político da sociedade civil, de protesto, não tem menor cobertura na imprensa e na televisão também. Eu me escandalizo fácil agora. Eu vi hoje um pequeno post mostrando o Emael. Emael! O Emael é o candidato eterno à presidência da República. Claro, lógico. Por quê? Porque tem um fundo eleitoral. Agora, aparece a cara do sujeito, mais o outro que é o vice, mas não sei o quê. Uns caras saíram da onde? Mas ninguém abre a boca, ninguém diz: ô Emael, porra, pega a reta, vai embora, desapareça daqui, faleça. Esse regime está podre e você está ajudando a apodrecer esse regime. Não existe um movimento de promotoria, nenhum. E esta ferveção que se coloca na mídia virtual sendo podada pelo fake news. Eu tenho uma enorme, sabe que eu tenho uma enorme admiração por você. Nada, eu adoro você. Porque você é um homem que tem uma cabeça de jovem, de idealística, porque a gente relaciona a juventude com uma certa vontade de botar as coisas de maneira melhor para o universo. Há uma bondade intrínseca no ato de viver a experiência da juventude, né? De renovar os votos para que as coisas aconteçam de uma maneira bonita e tal. E você é assim. Você é uma esperança para nós. E eu cumprimento você e beijo a tua mão. Obrigado, querido, obrigado. Eu fico muito comovido de você falar isso, que você é um grande brasileiro também. É do coração. Viu? Um grande brasileiro.